Bom dia, 14 de abril, já estamos até perdendo a noção do tempo, 14 de abril, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma live oracional, como toda quarta-feira de manhã, às 6 horas da manhã, toda quarta-feira. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem e Deus quer de cada um de nós. Então começamos a nossa manhã de uma forma muito especial, que é na presença do Senhor, meditando a força da palavra na nossa vida, meditando a força da palavra, né, que impacta a nossa vida e que pode fazer a transformação, pode fazer a diferença na nossa vida quando nós cremos. Então é uma alegria poder estar aqui meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Bom dia para você que está chegando, coloca aí o seu bom dia para mim saber quem é você que está aí rezando já conosco nessa manhã, uma manhã já com um ventinho bem gostoso, bem refrescante. A gente já vai vendo que o clima já vai mudando, né? O clima já está mais favorável para o outono mesmo, né? E assim também são todas as mudanças da nossa vida. Quando a gente começa a olhar a natureza, quando a gente começa a olhar o tempo, a gente vê que tudo muda. E nós, como tem sido a nossa mudança, né? Às vezes a gente muda para melhor, às vezes a gente se acomoda numa situação, mas as mudanças estão sempre acontecendo. O que importa é que a gente esteja abertos para que essa mudança seja significativa na nossa vida. Então vamos lá, você que tá aí, me coloca o seu bom dia para me saber quem é você. Minha mãe tá por aí, mãe, benção, que bom que a senhora tá aí acompanhando. Todos nós vamos coloca agora a sua intenção, né, na oração. Para que você quer essa oração, qual a intenção do seu coração. Se coloca também o seu agradecimento no coração de Deus. Nós vamos começar a nossa oração já rezando pela intenção de todos os doentes, de todas as pessoas que estão com alguma enfermidade, por todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, seja no corpo, seja no psíquico, seja em todas as áreas da vida que agora causam um certo sofrimento. Vamos rezar para as pessoas que estão lutando pela vida, pelos profissionais de saúde que nesse tempo tão difícil têm doado tanto a sua vida. Vamos pedir para que pelos que passam necessidade nesse tempo tão difícil, né? Passam tantas necessidades, muitas vezes necessidades materiais, financeiras, né? E são privados do básico nas suas casas, nas suas famílias. Então vai colocando a sua intenção, coloca a sua intenção agora nesse momento, e nós vamos pegar a palavra de Deus hoje. Estamos num pós-Páscoa, né? Então temos aí todas as tudo aquilo que nos remete à Páscoa de Jesus, como que foram os dias pós-Páscoa. Então a gente vai olhar isso para a nossa vida também. E hoje eu escolhi o tema de João, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 20, no versículo 24, que vai falar, né, de Tomé, a fé de Tomé, né? Sempre quando a gente ouve falar de Tomé, a gente já lembra da fé, né? Se eu não crer, se eu não ver, eu não creio, né? Mas Tomé também, por conta dele, nós dizemos para o Senhor a cada Santa Missa, né? Meu Senhor e meu Deus. Então, na falta de fé de Tomé, a gente pode assim dizer, né? No vacilo de Tomé, nós temos hoje, né? Essa afirmação tão linda, né, do nosso meu Senhor e meu Deus. Bom dia, Reinaldo. Então vamos lá, João no capítulo 20, no versículo 24. Deixa eu só tomar uma água aqui de manhã. O Evangelho vai dizer assim: vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorificamos a Deus pela sua palavra presente na nossa vida. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra para ver o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã de quarta-feira. O que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã de quarta-feira. Então, se você pode, convido você a curtir aí, se você pode compartilha o vídeo, a live, porque assim mais pessoas podem estar nos vendo, mais pessoas podem estar nos acompanhando, né? Marisa, bom dia. Bom dia para os outros que estão aí conosco. Então vamos ver o que esse evangelho de Tomé, o que Tomé nos mostra nessa manhã. O que Tomé quer falar conosco nessa manhã. O que o Senhor quer usar de Tomé para falar conosco, né? Tomé, então vamos lá recapitular. Jesus tinha ressuscitado, né? E nas primeiras aparições de Jesus, a gente já viu os discípulos de Emaús, Jesus aparece para Maria Madalena, então Jesus vai se aparecendo, se presenciando, se colocando naqueles que ele era íntimo. E assim também ele se coloca no meio dos discípulos. Mas nesse momento que ele se coloca, Tomé não está. Aí quando vão contar a novidade com toda a alegria para Tomé, Tomé é incrédulo, né? Tomé vacilou, ele não acreditou. Ele não acreditou na ressurreição de Jesus, ele não acreditou nos irmãos de comunidade que estavam ali. Então não era um e não era dois, mas eram vários irmãos, e Tomé não acreditou, né, naquilo que estava acontecendo naquele momento. Bom dia, Eliana. E Tomé vacilou, ou seja, ele não acreditou. A fé dele ficou naquele momento, ele não teve fé para acreditar que aquilo que era tão bom pudesse estar acontecendo naquele momento. Assim como Tomé, quantas vezes nós também vacilamos numa hora assim? Assim como Tomé, quantas vezes a nossa fé também é colocada em prova? Muitas vezes a gente diz assim: reza para mim porque eu não tenho fé, reza para mim porque minha fé é fraca, reza para mim porque isso, porque aquilo, né? Muitas vezes a gente também se coloca nesse sentido, né? E assim como Tomé, o que hoje, nos dias de hoje, nos faz também vacilar na nossa fé? Porque vejamos, então a gente recapitulou tudo isso, né? O que foi o contexto que esse evangelho quer nos trazer, que Tomé, diante da ressurreição de Jesus, diante da boa nova, diante da boa notícia, diante de algo bom, Tomé vacilou, ele não acreditou. E o que levou Tomé a não acreditar? Então, muitas vezes na nossa vida também,
diante de um fato estupendo, de um fato bom, de um fato assim maravilhoso, muitas vezes nós também dizemos assim, a gente vacila também na nossa fé. Se eu não ver, eu não acredito. Muitas vezes os irmãos, a comunidade está dizendo para nós, olha, vamos ter esperança, olha, aconteceu isso de bom, nós podemos crer nisso, e a gente também diz, se eu não ver, eu não acredito. Quantas vezes nós também, mesmo na nossa oração, mesmo na nossa busca diária, a nossa fé vacila como vacilou a fé de Tomé. E a gente diz assim, se eu não ver, eu não acredito. Vocês já perceberam que existem pessoas que estão, elas falam com tanta convicção, com tanta fé, não, Deus vai providenciar, não, se for da vontade de Deus, Deus vai agir, eu acredito, eu creio. Existem outras pessoas que vacilam diante disso, que não têm essa firmeza diante de se colocar assim. Vamos falar numa linguagem uma maneira mais fácil da gente entender. Diante de uma situação, dizer assim, aconteça o que acontecer, eu sei que Deus vai estar agindo. Eu não sei o que vai vir, mas eu sei que é algo bom porque Deus está comigo. Então muitos não têm essa convicção de fé. E assim como Tomé, muitas vezes nós julgamos, né? Nós já olhamos para Tomé e nós já falamos, né? Faltou fé para Tomé. Né? A gente já olha para Tomé e já pensa, um homem de pouca fé. Mas Tomé quer nos ensinar, Tomé quer nos mostrar, né, que isso acontece em muitos momentos da nossa vida. Então vamos lá, olhar o porquê que Tomé, né, agiu dessa maneira. Então, a gente olha toda a humanidade, às vezes a gente olha os discípulos, olha os apóstolos, olha os santos da igreja, a gente acha que eles são diferentes de nós. A diferença é que eles fizeram uma opção fundamental por Jesus Cristo. Essa é a diferença, que na hora da escolha, eles optaram por Jesus Cristo. Essa é a diferença, porque eles sofreram tudo que nós sofremos. As nossas inseguranças, né? Os nossos vacilos, tudo aquilo que é humano em nós também foi neles. Isso não nos difere deles, né? Eles não tinham algo maior do que nós, né? Foi a opção de vida deles. Então, assim como Tomé, nós também vacilamos muitas vezes na nossa vida, né? Então, o que nos impede de acreditar que o Senhor está agindo agora na sua vida, na sua situação? Vamos lá. Nós começamos esse momento de oração colocando nas mãos do Senhor, as nossas intenções. As nossas intenções particulares, as nossas intenções pelas pessoas que pediram a nossa oração. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E o que nos impede de acreditar que o Senhor vai agir diante desse nosso pedido? O que nos impede de acreditar que o Senhor já está tomando conta? A gente não sabe o desfecho, mas seja ele qual for, é o Senhor que está olhando e é o Senhor que está tomando conta de tudo. O que te impede? Quais são os impedimentos de você acreditar nisso? Diz para mim. Bom dia, Sidney, Nena, bom dia, Dani, e para todos que estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Vamos analisar o que aconteceu com Tomé. Então Tomé, ele teve as suas expectativas frustradas, porque Tomé tinha uma expectativa com relação a Jesus Cristo. Tomé tinha uma expectativa com relação quando começou a seguir Jesus, né? E a expectativa dele era muito grande, né? Então, Tomé fez o que? Ele investiu, né? Investiu naquilo que ele acreditava. Ele investiu anos da sua vida seguindo Jesus, porque ele esperava que o Senhor, né? Ele esperava que o Senhor fosse ali naquele momento se manifestar o seu reinado, fosse destruir todas as injustiças ali naquela hora e que não fosse morrer na cruz. Então, Tomé tem essas expectativas, né, frustradas, ou seja, ele investiu em Jesus. Ele investiu a sua vida, ele investiu o seu tempo, ele acreditou em todos os milagres, ele acreditou em tudo aquilo que Jesus ia fazendo. De repente, acabou.
De repente, tudo que ele acreditou, todos os milagres que ele viu, todas as palavras de Jesus que ele ouviu, que ele vivenciou os momentos, tudo aquilo acabou, né? Ou seja, acabaram-se as esperanças. Na humanidade de Tomé, a cruz foi o fim de tudo. Acabaram-se as esperanças, né? Porque aquele que Tomé depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança, todos os seus projetos do futuro já não estavam mais ali. Eles estavam o quê? Como ovelhas sem pastor. Eles não estavam com Jesus, que era aquele que dava força, que era aquele que estava ali para trazer a salvação, como eles acreditavam que seria naquela hora, naquele momento, do jeito deles. Então, a humanidade de Tomé, todas essas expectativas, essas frustrações vêm da humanidade desse homem, como vem da nossa humanidade também. Irmão, irmã, quantas vezes nós também, diante de uma situação de dor, assim como Tomé, diante da cruz, diante da morte de Jesus, ele teve uma frustração muito grande, as expectativas dele, a esperança, né, acabaram. Aquela cruz, a morte de Jesus, era como se tudo estivesse acabado. Quantas vezes também, diante de uma situação de dor, diante de uma situação de doença, diante de uma situação financeira difícil, diante de um relacionamento que acabou, diante de uma morte, enfim, diante de uma circunstância muito forte na nossa vida, nós agimos também como Tomé. Nós também olhamos a situação e vemos, eu estou frustrada porque eu esperava isso. Quantas vezes você disse, eu esperava isso de fulano, eu esperava isso dessa situação, ou então, eu não esperava que ele agisse dessa maneira. Eu não esperava receber em troca tudo que eu dei e não estou recebendo nada. O que eu recebi em troca do que eu dei? Eu recebi traição, eu recebi decepção. Quantas vezes nós agimos assim? A gente investe a nossa vida numa pessoa, num relacionamento, num serviço, em algo que a gente acredita. Então a gente coloca as expectativas e a gente se sente frustrado. Porque nós não demos, as expectativas nossas não foram superadas. Isso nos trouxe uma frustração muito grande, ou seja, eu acreditei nele, eu esperava isso, eu queria isso, foi para isso que eu lutei, foi para isso que eu dei a minha vida. Quantas vezes a gente vê diante de um casamento, diante do término de um relacionamento, diante de um término de um casamento, a gente ouve alguém dizer assim, mas eu coloquei a minha vida nisso. Eu desisti de tudo, de todos os meus planos. Eu desisti de tudo aquilo que eu tracei para mim, para poder investir nisso, investir nesse relacionamento, investir nesse namoro, investir nesse casamento, investir nisso tudo. E o que essa pessoa me fez? Olha onde eu estou agora, depois de tantos anos de dedicação, depois de tantos anos me colocando ali, o que eu ganhei com isso? Aí vem a frustração, aí as esperanças vão embora. Ou às vezes você faz um curso, você faz uma faculdade, aí de repente você, depois de muitos, né, lutas e gastos e desgastes, você não consegue arrumar um emprego, você não consegue se encaixar. E aí acontece o quê? Faltam as esperanças, porque eu esperava aquilo. Então, quantas vezes na nossa vida também nós vivemos isso? Eu esperava que ele fosse, eu esperava que ela fosse, eu esperava que essa situação pudesse mudar a minha vida. Então, como Tomé, nós também somos assim, né? E às vezes é incrível como que muitas vezes nós olhamos para Tomé de uma forma negativa, mas Tomé nos ensina a ser autênticos. Tomé nos ensina a sermos nós. Eu acho assim, esse é um aspecto muito rico desse evangelho de Tomé. Porque o que aconteceu com Tomé? Diante dessa frustração e diante dessa falta de esperança, né? Os discípulos de Emaús foram embora. Quiseram voltar para Emaús, né? Alguns outros também provavelmente foram levar suas vidas. As mulheres ficaram chorando.
Os discípulos ficaram ali reunidos, né? Reunidos naquela sala, reunidos com medo do que pudesse acontecer. Já Tomé se isolou, né? Tomé não estava ali. Tomé foi buscar um canto para ele. Provavelmente Tomé foi buscar um espaço de solidão, um espaço onde ele pudesse refletir tudo que estava acontecendo, né? Isso também acontece muitas vezes na nossa vida, quando a frustração chega, quando a dificuldade chega, quando a dor chega, quando a gente não, o nosso chão, parece que o nosso chão, ele se acaba, a gente não tem mais firmeza. O que a gente faz? A gente quer ficar sozinho, a gente quer pensar em tudo que aconteceu, a gente quer respirar, entender o que aconteceu para poder seguir em frente, né? Então isso também aconteceu com Tomé. Então eu vejo assim, é rico porque nos ensina e nos mostra que isso faz parte da nossa vida também, né? Tomé teve o quê? Tomé teve uma crise interior, aquilo que a gente fala hoje em dia, né? A estrutura emocional de Tomé foi abalada com isso, né? O emocional de Tomé foi impactado com a morte de Jesus e com a frustração. Então ele se isola para refletir no que aconteceu. Ele se isola para refletir o porquê que o mundo dele desabou naquela hora e naquele momento, né? Então, quantas vezes nós também vivemos momentos na nossa vida tão difíceis que a gente diz assim, o meu mundo desabou diante disso. Eu vou ter que ter forças para recomeçar diante disso. Eu vou ter que buscar um caminho para começar de novo diante disso. Foi o que aconteceu com Tomé, né? Ele saber, tá, e agora? O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele se isola para poder refletir naquilo que ele estava vivendo, né? Então imagina o interior daquele homem, os questionamentos dele, o questionamento interior. Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor tinha que fazer isso? Eu esperava aquilo. Então esses questionamentos é muito comum na nossa vida diante de uma situação impactante, diante de uma situação de dor, diante de uma situação de luto, diante de uma situação de perca, diante da perca do emprego, diante do término de um relacionamento, diante da morte de alguém, diante de alguma doença. A gente também se coloca assim, reflexivo, quer ficar sozinho, quer ficar isolado. Por quê? Porque eu preciso entender o que aconteceu para me poder saber que caminho que eu vou tomar agora. Só que, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Nem sempre a gente entende o porquê das coisas. Aí é que está o ponto, né? Nem sempre a gente entende. Vou repetir de novo. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não compreenderemos. Tem muitas coisas na nossa vida que, humanamente falando, nós não vamos entender pela nossa razão. A nossa razão não vai dar conta de explicar. A nossa razão não vai dar conta de entender. Como Tomé também não entendeu. Então, o que aconteceu? O que acontece quando a nossa razão não consegue explicar os porquês daquilo que acontece na nossa vida? Aí nós precisamos entrar no campo da fé. Nós precisamos pisar no campo da esperança. Nós precisamos entrar no mundo espiritual para saber que acima de nós, acima do nosso entendimento, há um Deus que vela por nós. Que acima de tudo que a nossa razão entende, né? A nossa razão não entende muitas coisas. Então aí a gente precisa entrar nesse campo e acreditar. É por isso que nessas horas de dificuldade, Tomé nos ensina a ter uma fé, né? Que apesar de toda a desesperança que o momento nos traz, né? Que alguém vai vir me comunicar a graça e a esperança novamente, como fizeram os discípulos. Quando Tomé chega na comunidade, né? Depois desse tempo de reflexão, depois desse tempo de isolamento, né? Porque muitas vezes na nossa vida é necessário esse tempo de isolamento, é necessário esse tempo de solidão e é necessário esse tempo de reflexão. Eu creio muito nisso, assim, para mim isso aí é importante.
E aí a gente fala, mas e os outros discípulos não eram importantes? Aí é que tá. Diante de uma mesma situação, cada um reagiu de uma forma. Diante de um mesmo fato que foi a morte de Jesus, cada um reagiu de uma forma, né? E hoje nós estamos refletindo a forma com que Tomé reagiu. Eu não sei você, se numa hora de dificuldade na sua vida, você prefere também ficar reflexivo, ficar quietinho, ficar no seu canto, para poder entender o que aconteceu, né? E o bonito disso tudo é que depois do isolamento, depois da reflexão, quando Tomé volta para a comunidade, quando Tomé volta para o seio da comunidade, quando Tomé volta para os irmãos, né? Os irmãos anunciam essa graça, estão cheios de esperança novamente. O Senhor esteve aqui, o Senhor falou conosco, né? E naquele momento que Tomé não acredita, não vamos julgar Tomé, porque vejam bem, ele tinha acabado de ver Jesus ser morto. Ele tinha acabado de ver a frustração de toda a vida dele. Então realmente ele vacilou. Quem de nós não vacila diante de algo? Quando alguém vem nos falar de uma coisa boa, maravilhosa, você fala assim, ah, será? Mas será que é para mim? Mas será que é verdade? Porque é algo tão bom que a gente nem acredita que merece isso. É algo tão bom que a gente até vacila, fala assim, não, mas eu já sofri tanto que agora eu não quero criar expectativas altas na minha vida. Deixa eu botar o pé no chão para mim não sofrer de novo, para mim não se decepcionar novamente, né? Então é a nossa humanidade, como foi a humanidade de Tomé. Mas o Senhor veio em auxílio de Tomé. O Senhor veio, né, para dizer para Tomé, ó, se é necessário que você me toque, toca aqui, ó, as minhas chagas estão aqui, toca. Então, irmão, diante do seu vacilo, o Senhor sabe. O Senhor conhece o teu coração e mesmo que você não esteja acreditando, o Senhor vem e diz assim, ó, toca as minhas chagas, toca aqui, ó, toca aqui onde existe uma chaga. Se é isso que você precisa, então tá aqui. Ou seja, o Senhor vem em auxílio à nossa fraqueza. O Senhor vem em auxílio àquilo que nós precisamos. Então, se nesse momento, aquilo que você passa, aquilo que o teu coração necessita, né, o Senhor vem em teu auxílio. O Senhor vem e diz para você que Ele está vivo, que não importa a situação que você esteja vivendo, Ele vai te levantar, Ele vai te dar esperanças de novo, Ele vai te resgatar, né, desse mar de decepção, desse mar de frustração. O Senhor vai te levantar. E você, junto com esses apóstolos, vai poder dizer, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Porque só vê o Senhor aquele que tem fé, só vê o Senhor aquele que experimentando da sua humanidade fraca, frágil, né? Mas pode experimentar a graça do ressuscitado. E é isso que nós cremos, que o Jesus ressuscitado está aqui para nos fortalecer, para reacender a nossa fé, para que diante de Jesus nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. Diante de uma situação difícil nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. Diante de uma situação de luto nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. Diante de um desemprego nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. Diante de uma doença nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, acima de tudo está o Senhor. Então, assim como Tomé, né, nós possamos no dia de hoje, diante de toda a nossa situação, dizer, meu Senhor e meu Deus. Convido você agora nesse momento para que a gente possa fazer a nossa oração final, para que a gente possa colocar tudo isso nas mãos do ressuscitado, tudo isso nas mãos chagadas de Jesus, guardados nas chagas de Jesus. Quem você quer guardar hoje nas chagas de Jesus, além da sua vida? Além de você, quem você quer colocar nas mãos chagadas de Jesus? Né? Quer esconder, né? Quer proteger nas mãos do Senhor. Eu quero colocar as pessoas que estão da nossa comunidade, que estão passando por problemas de dificuldade. Quero colocar toda a minha família, as minhas irmãs.
quero colocar minha mãe, quero colocar todos os meus filhos, meus netos, meu esposo, todos da minha família. Quero colocar todos os meus amigos, todos os conhecidos, todas as pessoas que pediram a minha oração, a minha comunidade, as pessoas que necessitam hoje, nesse momento, de poder estar sentindo a esperança novamente. Quero rezar por aqueles que não têm mais esperança, por aqueles que não acreditam mais, né, que o Senhor está vivo e pode fazer uma obra. Porque para Deus tudo é possível, irmão. Para Deus tudo é possível. Mesmo que você ache que não tem mais jeito essa situação, para Deus tudo é possível. Tomé achava que a morte já tinha levado Jesus e que tudo tinha se acabado. Mas ele tem uma grande surpresa, né? Quando ele ouve os seus irmãos dizerem, nós vimos o Senhor, né? E ele também diz, eu quero ver o Senhor. E Jesus diz, toca as minhas chagas. Se é isso que você precisa, toca as minhas chagas. Olha que amor de Jesus por Tomé. Olha que encontro, né? Que graça que teve Tomé. Enquanto Jesus se manifesta para todos, naquele momento Jesus se manifesta para Tomé. Às vezes é assim. Deus está querendo se manifestar no seu pessoal, na sua vida, naquilo que você vive nesse momento. Antes da gente fazer a nossa oração final, quero dizer para vocês que toda quarta nós estamos aqui. Convida para a quarta que vem mais alguém para estar vindo rezar conosco. Convida mais alguém para estar vindo nesse momento de oração conosco. Ficará gravado. Quem não pôde estar aqui de manhã pode nos acompanhar durante todo o dia. Margarete, bom dia. Vamos rezar também pelas famílias enlutadas, né, que passam por muitas dificuldades nesse momento. Às quintas-feiras a gente tem a nossa live. Nessa semana ainda não vou retomar as lives, vou retomar semana que vem, porque do Face a gente vai passar as lives para o Instagram, mas eu quero avisar vocês que nas quintas-feiras eu sempre vou ter um convidado para poder partilhar com a gente as nossas lives. Então, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, quer falar comigo, pode mandar uma mensagem, tem o meu celular, pode mandar pelo Face. Você vai estar evangelizando a cada vez que você também convidar alguém para estar rezando conosco, para estar alguém meditando. Nesse tempo difícil, né, da gente, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer para o outro. Então, quando a gente leva uma palavra, quando a gente compartilha uma mensagem, a gente também já está evangelizando. Então, o Senhor esteja conosco. Ele está aqui no meio de nós. Eu convido você a estar colocando nesse momento a sua intenção de oração no coração de Jesus. Nós vamos colocar no coração chagado de Jesus, no coração misericordioso de Jesus, onde jorrou água e onde jorrou o sangue. Que essa água venha nos lavando, venha nos purificando e que esse sangue venha nos dando uma vida nova. Estamos guardados, Jesus, dentro das tuas chagas gloriosas, Senhor. Livres de todos os males, livres de todos os perigos, de todas as doenças, de todas as enfermidades, Senhor. Cura, Senhor Jesus, todos aqueles que nesse momento precisam dessa cura. Que o teu sangue derramado na cruz, Senhor, seja motivo de vida hoje, de restauração, de reerguimento, Senhor. Quantos irmãos estão prostrados, Senhor, diante da desesperança, diante do medo, diante do desespero, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, revitalize esses irmãos. Que o teu sangue levante, Senhor Jesus, e vá dando vida e vida em plenitude. Não olhe, Senhor, pelos nossos momentos de fraqueza. Não leve em conta, Senhor, a nossa falta de fé, porque a nossa humanidade é pequena, Senhor, mas diante da tua graça, diante da tua grandeza, nós colocamos a nossa miséria e a nossa pequenez. Nós colocamos, Senhor, diante de ti, tudo aquilo que nós não podemos, Senhor, mas tu podes. Tu és o Deus do impossível. E tu mesmo disseste, Senhor, que tudo que pedíssemos em seu nome, o Senhor nos concederia. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que aquilo que for da tua vontade, que aquilo que for bom para nós se concretize e se realize na nossa vida. Confiamos a ti, Senhor, todos aqueles que estão pedindo a nossa oração. Rezo por aqueles que estão, Senhor Jesus, nesse momento rezando comigo.
Coloco e intercedo por cada um deles, Senhor Jesus, por cada um deles. Quantas pessoas, Senhor, que hoje estão com o coração cheio de dor, quantas pessoas que hoje não têm mais ânimo, quantas pessoas hoje que estão apavoradas, que estão com síndrome do pânico, que estão com ansiedade, que estão com depressão ou crises depressivas, temerosas, Senhor, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas a Tua ressurreição, Senhor, nos dá vida nova. A Tua ressurreição nos dá esperança, Senhor, num dia novo. E é essa esperança, Senhor, que nós trazemos no nosso coração. Toma conta de nós, olha por nós, Senhor, porque eu sei que dentro das Tuas chagas nós estamos seguros e guardados em Teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém? Deus te abençoe. Não esquece de rezar toda manhã pelo seu anjo da guarda, para que possa te guardar, para que possa te proteger. Às vezes a gente acha que é uma oração de criança, às vezes a gente acha que é uma oração que só os pequenos rezam. Não, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Reze pelo seu. A cada manhã coloca a sua vida, né? E pede a proteção do seu anjo da guarda. Faça a sua oração, confie em Deus e que tudo nesse dia você possa repetir, diante de tudo que você vivenciar, você possa repetir: meu Senhor e meu Deus. Irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Vou estar o dia todo colocando cada um de vocês nas minhas orações. Cada um de vocês, quando eu saio daqui e vou trabalhar, eu sempre passo na igreja, que é o meu momento diante do Santíssimo, que é pouco tempo, é 10, 15 minutos que eu tenho, mas eu hoje vou apresentar cada um de vocês que estão aqui na minha oração diante do Santíssimo, hoje, depois que eu descer. Deus te abençoe muito, Deus te proteja muito, Deus cuide de você e dos seus. Né? A gente vai se encontrando aí durante a semana, na próxima quarta-feira, 6 da manhã, e é aquele convite, convida mais um para estar aqui rezando conosco. Deus te abençoe, um abraço apertado e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa estar com você nesse dia. Amém? Estivemos reunidos, estivemos em oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijão no coração de cada um de vocês. Amém.